Olá, hoje nosso Minutos com Deus será no Salmo 1. Pegue a sua Bíblia, abra nesse texto, leia, medite nesse texto tão importante da Palavra de Deus. O nosso tema é o sentido da vida. Muitas pessoas estão buscando sentido para a vida, motivo para viver, realizações das quais almejam, e isso sim é o sentido da vida para muitas pessoas. Mas se você tiver isso ou tiver aquilo, é isso que lhe dará alegria? O Salmo 1, o versículo 1 já diz logo no início: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Estamos pensando em não seguir conselhos de alguém perverso, de algum criminoso, de alguém que é culpado de alguma coisa. E talvez você pondere e pense: será que as pessoas não estão ouvindo conselhos de pessoas muito culpadas, primeiramente diante de Deus, que ainda não reconheceram que são pecadores? E uma vez que reconhecemos que somos culpados, é só graça, é só misericórdia, e nos colocamos diante de Deus clamando: Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas muitas pessoas têm buscado conselho de pessoas arrogantes, prepotentes, que acreditam ser a pessoa certa para entender sobre isso, sobre aquilo, que sabe com profundidade tantas coisas, mas biblicamente e conhecedor da palavra de Deus não são. Por isso a palavra de Deus os considera ímpios. Não segue o conselho dos ímpios aquele que é feliz. Também diz o texto: não imita a conduta dos pecadores. A palavrinha pecadores é alguém que está exposto à condenação, alguém que está já decretado, já definido como culpado. Ele é culpado e é um homem contra Deus. Por isso ele não segue a conduta de um pecador. E muitas pessoas estão buscando a felicidade seguindo orientações e muitas vezes conduta de pecadores, de pessoas que estão errando muito. Outro fato de que feliz é aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Zombar, ridicularizar, é estar tirando sarro de todo e qualquer motivos dos quais vem graça para rebaixar outros. Infelizmente, momentos tristes vemos em rodinhas, trazendo momentos tristes para a família, para amigos, e certamente não serão momentos felizes. O texto ele segue lá no versículo 4, onde ele diz: não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão os no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Precisamos entender que a impiedade, os pecadores, os zombadores, aqueles que muitas vezes estão sendo pessoas das quais muitos buscam orientações, não lhe darão o sentido da vida no sentido de lhe dar felicidade. Pois esse estado de felicidade, de alegria, é somente na pessoa de Cristo Jesus. Se você olhar o versículo 3, ele diz: aquele que confia no Senhor é como árvore plantada à beira de águas correntes. A vida precisa de água, precisa do sangue, precisa de continuidade, e só sabemos que para dar frutos precisamos regar, precisamos cultivar, precisamos preservar aquilo. Os ímpios eles murcharão, como diz o texto, mas aquele que confia no Senhor, sim, ele dará fruto no tempo oportuno. Termino dizendo sobre o versículo 6: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Mas o caminho dos ímpios leva à perdição, o texto diz. Infelizmente, muitos têm buscado o sentido da vida em pecadores, em zombadores, em pessoas ímpias para buscar uma direção. Mas busque na palavra de Deus, busque na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode nos consolar, nos confortar e ensinar o caminho da verdade e da vida. Que você busque mais a conhecer Jesus Cristo e as suas orientações. Vamos orar. Pai, obrigado por um salmo deixado há tanto tempo atrás, mas com muitos ensinos para cada um de nós. Nos ajude a aplicar o que a tua palavra nos ensina. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.